Olá, bem-vindos de volta à Tarde da Bênção. Eu sou a pastora Ione Santos e no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito interessante da Bíblia, as filhas de Zelofeade. Se você já leu o Antigo Testamento, provavelmente já se deparou com essa história fascinante. Mas antes de embarcarmos nessa história incrível, já se inscreve no canal e deixe o seu like. Vamos para a história? Havia uma época em que as vozes femininas eram frequentemente silenciadas. No entanto, nas páginas da Bíblia, encontramos uma narrativa revolucionária que desafiou as convenções e revelou o poder de desejo de mudança. Essa história conta sobre as 5 filhas de Zelofeade, 5 mulheres incríveis que desbravaram novos caminhos e inspiraram gerações posteriores. As 5 filhas de Zelofeade influenciaram a criação de uma nova lei estabelecida por Deus para permitir que as mulheres possuíssem terras em uma época que só homens podiam herdar as terras de seus pais. Estas 5 mulheres deixaram o seu legado e mudou toda uma geração, transformando não só as vidas, mas a vida de muitas mulheres após elas. Para entendermos quem foram essas mulheres e como elas foram agentes de transformação em sua geração, é importante entendermos em qual contexto elas estão inseridas. A história delas está escrita no livro de Números, capítulo 27, e o nome delas são Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas mulheres faziam parte do povo de Deus que herdou a terra prometida, através de Moisés. Deus havia retirado o seu povo da terra do Egito e agora estavam caminhando eles para herdar a terra prometida, conhecida como Canaã. Após alguns dias caminhando no deserto, Deus ordenara que Moisés enviasse homens para que fizessem o reconhecimento da terra que ele daria ao povo de Israel. Moisés então enviou 12 homens, do qual 10 voltaram com um relatório negativo sobre a terra, dizendo que o povo que vivia na terra era poderoso e suas cidades eram grandes e fortificadas. O relato desses 10 homens inflamou o coração do povo, que ficou com medo de tomar a terra. Dos 12 homens enviados por Moisés para reconhecer a terra, apenas Josué e Caleb retornaram com um relatório positivo, dizendo que a terra produzia leite e mel e com fartura. Mas o povo se desesperou com o relatório dos outros 10 e choraram a noite inteira, murmurando contra Moisés e o Senhor. E isso acendeu a ira de Deus. Em Números 14:11, o Senhor disse a Moisés: "Até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles?" Por causa da murmuração do povo, Deus disse que todos com mais de 20 anos morreriam no deserto e que desta geração apenas Josué e Caleb entrariam na terra prometida. E o Senhor fez com que o povo andasse pelo deserto por 40 anos, até que toda aquela geração que havia murmurado contra o Senhor morresse no deserto. Após 40 anos andando no deserto, agora Israel estava prestes a herdar a terra prometida por Deus. Deus então ordena que Moisés realize um novo censo, contando todos os homens que entrariam para tomar posse da terra. Zelofeade era um homem da tribo de Manassés e da família de Gileade, e estava entre os homens que haviam morrido no deserto. As suas filhas não teriam direito de herdar a sua parte da terra, já que naquela época apenas filhos homens tinham direito à herança do pai. E Zelofeade não havia tido nenhum filho homem. Dessa forma, suas filhas teriam de viver de favor na terra de outras pessoas. Mas algo extraordinário estava prestes a acontecer com essas mulheres. Ao ter conhecimento do censo realizado, as filhas de Zelofeade, então com muita coragem e determinação, vão até Moisés e o sacerdote Eleazar, lembrando que estamos falando de uma época em que mulheres não tinham direito de fala. Essas mulheres enfrentaram todas as barreiras da época e se colocaram diante de Moisés e reivindicaram seus direitos. E elas disseram a Moisés: "Nosso pai morreu no deserto. Não era dos seguidores de Corá que se rebelaram contra o Senhor.
mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã só porque ele não teve filho? Dê-nos uma propriedade entre o restante de nossos parentes. A petição dessas mulheres pegaram Moisés de surpresa, e ele levou o caso a Deus, que respondeu de forma positiva à petição delas. E Deus disse a Moisés que a reivindicação delas era justa e ordenou que ele desse uma porção de terras a ela entre os parentes de seu pai. O ato de coragem dessas 5 mulheres não só moveu o coração de Deus a favor delas, como mudou uma lei que antes havia sido estabelecida ao povo de Israel. E Deus disse que a partir daquele momento, se um homem morresse e não deixasse filhos, que a herança passaria para as filhas. Assim como as filhas de Zelofeade, cada um de nós temos o potencial de fazer a diferença e podemos levantar nossas vozes em prol de justiça e buscar mudança positiva em nossas comunidades. Não importa quem somos ou de onde viemos, todos temos a capacidade de inspirar outros e deixar um legado duradouro. Portanto, a história das filhas de Zelofeade nos encoraja a nunca desistir de nossos sonhos e a desafiar as limitações impostas e a trilhar novos caminhos. Sejamos corajosos como Maala, Noá, Ogla, Milca e Tirza e nunca subestimemos o poder de Deus, que por amor a nós muda sistemas e quebra barreiras. Espero que essa linda história da Bíblia tenha te inspirado e não se esqueça, se você gostou do vídeo, deixe um comentário e se inscreva no canal. Até a próxima!